Discutir com vocês, porque essa é uma oportunidade da gente falar para a sociedade brasileira ao lado dos nossos pares. Tem alguém aí, tem algum jornalista aí do Globo, por favor? Não se preocupe não, só saber se tem, do Globo. Bom, tá aqui o Globo. Ativismo do STF representa risco preocupante. Isso em meados de 22. 22. A hora mais escura, dizendo que o judiciário desborda dos limites estabelecidos na Constituição. Uma outra jornalista diz, após atos golpistas, a ala do STF defende a autocontenção da corte. Quer dizer que ela não estava contida, imagino, né? Porque contra o inimigo do Estado não existe o artigo 5º da Constituição, que define que todo cidadão brasileiro tem direitos e garantias. Aliás, estão lá, todos eles elencados. Tem outro cidadão que diz, a democracia correu risco, mas hoje o STF deve voltar a operar com autocontenção. Gente, é hilário se não fosse trágico a forma como a nossa democracia foi golpeada, foi atingida, foi fragilizada, foi sufocada em nome da democracia. É paradoxal, né? Barroso disse que a STF enfrentou o adversário da democracia durante o governo de Bolsonaro. Ele definiu que existe adversário da democracia. Olha que conceito amplo. O Estadão fala manual de autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Agora, recentemente, dizendo como ele deve se conter, ou seja, não está contido. Me parece até aquela expressão da matemática, né? Alexandre de Moraes ataca de novo, agora em 24. A lição do ministro Fachin, dizendo que o direito é o direito, é do direito, o que é da política é da política. Falando para ouvir dos moucos, certamente. O ministro que não tem senso de humor, sobre o fato do ministro não aceitar sátiras, no caso de Alexandre de Moraes. O 6º aniversário do inquérito sem fim. Elas vão fazer 7 anos, gente. 7 anos de um inquérito que não termina nunca. E que determinou que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem poder de xerife sobre a República Brasileira. 7 anos. Um caso escandaloso de censura. Aqui, ó. O Supremo precisa voltar à normalidade, porque já venceu o inimigo do Estado. Na opinião deles. Sobre Fachin, Folha, né? O Supremo deve buscar autocontenção. Quer dizer que não tinha, né? STF precisa de código de ética, autocontenção e colegialidade. Aponta a iniciativa da Fundação FHC. O STF não é bedel de rede social. O Supremo cria o crime da desinformação. Um desfecho amargo. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo Tribunal Federal. Ou a sociedade brasileira entende o que está acontecendo, ou a democracia brasileira, que já está fragilizada, que claramente não aceita que um importante espectro da sociedade brasileira se manifeste, que aprisionou e amordaçou o principal líder da direita brasileira por mais de 100 dias, em função de cautelares que lhe foram impostas, no inquérito que ele sequer foi denunciado, e após a denúncia, essas cautelares não foram levantadas. Alguém que sofreu um processo em que pela primeira vez, um ex-presidente é julgado diretamente no STF, e não só no STF, mas numa turma do STF, que, aliás, aqui um dos motivos de impeachment é justamente esse. A questão da falta de imparcialidade, de se julgar o inimigo. Onde se atacou o princípio do juiz natural e todo mundo normalizou, como se fosse uma coisa banal, natural. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, sob pena de, em breve, não termos no país uma democracia liberal. Nós vamos ter uma autocracia, ou uma democracia de juízes, ou uma situação imposta de cima para baixo, onde toda a sociedade tem que balançar a cabeça, como numa reunião de derviches, no mesmo ritmo, na mesma direção, sem o direito de ter uma opinião diferente. E eu acho que o mais grave aqui é que um juiz da Suprema Corte afirma no seu despacho, legislando, usurpando mais uma das atribuições do Legislativo, esse Legislativo está tão desmoralizado. Porque hoje nós ouvimos e achamos normal o presidente da República dizer que se não fosse o STF ele não governava, porque não tem respaldo do povo brasileiro representado aqui pelos senhores deputados e pelos senhores e senhoras senadores, que representam o povo brasileiro. O mais grave disso tudo é que um cidadão, um de vocês, um brasileiro que está me assistindo agora, pode, de acordo com a legislação, impetrar uma ação junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado da República e à mesa diretora de cada uma dessas entidades, por juízo de admissibilidade,
poderá mandar essa representação, desde que bem instrumentalizada, para a comissão de ética de cada um dos poderes. Isso poderá, inclusive, implicar em cassação de mandato. Um parlamentar que é eleito com o voto da população brasileira.